Caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim, ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil, esse jornalista seria devolvido? Todo brasileiro, pode-se dizer, fiquei muito preocupado e quero externar ao doutor Rodrigo, que é um servidor concursado, merece todo o nosso respeito, mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal. Aliás, vai além. É com a instituição Brasil, com o nosso país. E, diante disso, vou passar as perguntas. Não há, talvez, profissão, senador Girão, que melhor ou que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo. E é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa, sim, a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no Senado Federal. E eu gostaria de começar perguntando, eu estava vendo aqui o depoimento, se pudesse ser nesse sistema também de perguntas, serei bem objetivo. Eu vi que foi perguntado a ele, eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista, em que foi feita a referência ao ato do dia 8 de janeiro, que Vossa Excelência bem retorquiu, não é um ato golpista, né? Lógico que ninguém defende a quebradeira, mas a manifestação popular, já vimos acontecer de diversas formas no Rio, inclusive com os black box, né? Que se tornaram notórios em atos de quebradeira, aí sim, de ameaça física, morte de jornalista em movimentos que apoiavam a esquerda no passado. Mas aqui, ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. Vossa Excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta, então o fato é público, e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Eu gostaria de saber, porque eu não tenho essa informação, não está aqui, para a gente poder alinhar as informações. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui, da análise nossa aqui, mas o senhor pode fazer um requerimento que nós encaminhamos para o senhor. Acho só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas, e não ter aqui. Para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia, da instituição Polícia Federal, o apoio, porque apoio é dizer, apoio é dizer, sou a favor dos atos, da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema. Outra coisa é ele, como jornalista, ter noticiado os atos de 8 de janeiro. E há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva. Vossa Excelência não trouxe esse elemento, que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta. Então, considero a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de 8 de janeiro por parte do jornalista. E aí eu gostaria de perguntar, porque parece, então, deixar o apoio de lado, porque isso não há provas, pelo menos nessa oitiva, mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades. Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Voltando à pergunta anterior, se o senhor fizer um requerimento, mandar um ofício para nós lá, nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá. O requerimento, se puder constar da ata, está feito oralmente, porque inclusive deveria ter vindo, né? O senador, a minha assessoria acaba de me informar que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento, ok? Obrigado. Não, eu acho que a própria ausência já é a resposta, né? Já diz muito.
Às vezes a gente... Não, ele está se prontificando. Então, se tiver o documento, eu acho que isso não vai lhe diminuir nada, só fazer um requerimento. Não vai diminuir. Por enquanto, esse tema... E ele está se prontificando a encaminhar a resposta. Não foi estancado aqui nas respostas, porque a gente não tem prova de que houve manifestação dele de apoio. No interesse da Polícia Federal... Acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente, né, para poder, inclusive, a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Senador, só me permite a resposta? Lógico. Só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou para o senhor ou para o presidente da comissão. Então ela não foi negada, eu não tenho aqui nesse momento impressa. Senador Girão, eu não sou membro dessa comissão, Vossa Excelência pode fazer a presidência, porque eu acho que esse é um tema da comissão. Eu não tenho impresso aqui mas de qualquer maneira, sobre as ofensas, né? Porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, né? Essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Também não tem ofensa à honra. Então não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, né? E o Senado Federal está privado dessas informações até o momento. Mas eu vou seguir. Desses 800 e tantos que foram devolvidos, que não foram aceitos o ingresso aqui no país, houve perguntas para esses de cunho político, como tem aqui, se o Brasil vive numa ditadura, o que ele acha sobre isso, o que ele acha dos atos de 8 de janeiro, ou só foi no caso desse senhor? São 800, né? Não estou falando de 143 mil, então deve ter tido alguém mais, né? Imagino. Eu não tenho o depoimento dessas pessoas. Ou seja, não há um procedimento da Polícia Federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro. Senador, só uma questão. Não precisa ser as mesmas perguntas. O alerta pode ser por motivos diversos. Não, sim, pode ser, mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra, Vossa Excelência iria se lembrar. Não, teve uma passagem no dia tal, o Alan dos Santos tentou entrar e devolvemos ele, porque a gente fez as mesmas perguntas, porque aqui são perguntas políticas. Se o Brasil vive uma ditadura do judiciário, é uma pergunta política, né? Eu posso achar isso, inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar e espero que por isso eu não esteja no alerta, né? Será que eu estou no alerta? Né? Pois é, mas eu vou até invocar a imunidade, porque hoje no país o direito de opinião, o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela Polícia Federal são perguntas que dizem respeito à opinião, não é crime. É opinião. Delegado, tratando-se de um jornalista, que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora. A imprensa lá fora, já disse o senador Sérgio Moro, um site espanhol, né? Nos Estados Unidos, recentemente, isso repercutiu com a visita, inclusive, de deputados federais ao Congresso americano. Então, é natural que quem esteja fora do Brasil, que começa a ver o que está acontecendo aqui, né? Comece a questionar. E a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva. E vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas, se esses questionamentos, e aí eu vou entrar na pergunta, aproveitando, se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil. A pergunta é se qualquer pessoa é... Sim, porque ele não deve ter sido aleatório, não sei, né? Eu gostaria de saber. Se vocês têm um monitoramento, gostaria de saber se pessoas que vêm visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais. A pergunta é objetiva, é uma pergunta de sim ou não. Ou se é só esse caso aqui. Todas as pessoas não. Mas aqueles que têm
comentário apoiando... Sim, mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior. E a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista, toda e qualquer pessoa que vem a trabalho, a lazer, jornalista que vem aqui cobrir algum evento, se todos eles têm a vigilância das suas redes para que seja emitido, então, o alerta, porque o alerta é consequência de uma vigilância. Eu entendi a pergunta do senhor. É a que a gente chama de lista de passageiros. A gente faz certo monitoramento da lista de passageiros, sim. Mas, inclusive, das suas redes sociais? Grande parte, não da rede social, mas assim, a lista dos passageiros é feita... Não, a lista dos passageiros, sim, até porque pode ter mandado a Interpol, outras coisas. Isso é uma coisa. Eu estou perguntando se, olhando a lista de passageiros, é feito também um monitoramento das redes sociais desses turistas. De todos não, mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição, sim. Sim, mas o alerta é consequência de uma vigilância. Tem alguém inscrito ainda, senhor presidente? Peraí, deixa eu terminar aqui. No caso específico, né, pela rede aberta dele, das redes sociais dele aberta. Tudo bem. É então, aberto. Considero não respondido. Qual o nome técnico? O senhor citou que há um nome técnico do setor de análise. Vamos então, quero ir antes do alerta. Eu quero entender como é que funciona, eu não conheço, perdão. Qual o nome técnico do setor de análise? O senhor até falou, é uma... O ADIP. ADIP? O ADIP. O ADIP. Que significa... Unidade de Análise e Inteligência. Tá. Qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas? Então, partiu dentro desse setor. Gostaria, até o Moro perguntou e não foi a fundo, eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta. As perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foi feito pelo delegado que está aqui no depoimento, doutor Pedro Henrique dos Santos. Não, mas Vossa Excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise. Eu quero saber, dentro do setor de análise, quem é o servidor que encaminha, ou que decide, ou que pelo menos encaminhou essas perguntas. Eu tenho um chefe de setor de análise, eu tenho um coordenador geral de imigração que encaminha mais ou menos com um perfil. E as perguntas, aí o delegado lá na ponta de cada situação, ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem. Isso é feito por sistema? É por sistema. É possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês? Acredito que sim. Se puder incluir, Girão. Vossa Excelência, nessas perguntas, senhor, nessas perguntas, que são de cunho político, né? Ditadura judiciária, 8 de janeiro. Caso a resposta desse cidadão, que eu imagino que tem um protocolo, né, de tomada de decisão, caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim, ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil, ele seria, vocês perguntaram, ele está dando a opinião dele, né? A opinião não precisa nem de prova, né? Ele acha, ele está lá fora, ele está vendo. Esse jornalista seria devolvido? Acredito que não, porque, como o senhor bem disse, é a opinião dele. No caso, quando a pessoa está sob alerta, é para acompanhamento. Essa pergunta até, no caso, não é nem a mais relevante aqui. É relevante, mas não é a mais. A mais aqui é a questão do apoiamento do 8 de janeiro. Porque o que acontece? Se, também não ocorreu, graças a Deus, se tivesse alguma situação de outra quebradeira, era uma pessoa que provavelmente iríamos perguntar novamente. O apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta, ou é se ele participou, financiou? Era isso que vocês estavam querendo alcançar? Em última instância... Não, porque ele é um cidadão estrangeiro, né? Sim. Ele apoiar ou não apoiar, tem gente aqui no Brasil que apoia o Hamas, né? Apoia, enquanto... Tem gente que apoia o MST. Enquanto for só na opinião, né? Porque foi dito aqui que o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes, que não houve denúncia, não houve inquérito, né? E que crime de opinião, até o momento que a gente vive na democracia, não há. Então, assim, eu queria saber, ele seria devolvido, não seria? Qual é a relevância disso? Se isso é feito para os 800 que foram devolvidos. Posso responder, senador? Por favor. Não,
No caso da restrição, a relevância seria se, estou deixando um se bem grande, se houvesse uma nova quebradeira, um novo procedimento igual ocorreu parecido com o 8 de janeiro, não em Brasília, mas na Assembleia de São Paulo, por exemplo, alguma coisa. Estou botando um se bem grande, estou dizendo que ocorreu. Se ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não. Acho que a relevância, vamos dizer assim, que o senhor pergunta, de perguntar, né, o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de mais preventivo do que repressivo. Tanto que ele entrou. Então é preventivo, se tivesse alguma coisa, onde ele estaria hospedado, com quem que ele estaria, nesse sentido. Se tivesse alguma quebradeira novamente. Os Estados Unidos teve evento do Capitólio. Só acho que seria razoável, eu, parlamentar de direita, né, chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não. Olha, um estrangeiro. Se o senhor me permite, eu vou fazer uma situação. Lógico. Eu fui agora em novembro para a Disney. Me perguntaram onde eu ficaria hospedado. Não, isso é uma pergunta padrão. Essa pergunta não está nem aqui. É padrão. Mas assim, se o senhor, sendo um senador ou sendo qualquer cidadão, se manifestasse abertamente, creio eu, não posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar pelo governo americano, mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre, sei lá, um ato válido, eu acredito que eles perguntariam alguma coisa nesse sentido. Seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de 8 de janeiro, porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada. E qualquer pessoa ser tolhida no seu pensamento ou constrangida, é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal, porque eu sei, Vossa Excelência, né, seus subordinados cumprem ordens. E eu quero entender qual é a direção dessas ordens, para onde estamos indo. Senador, então deixa eu explicar o senhor novamente. Deixando bem claro o se. Momento algum, a opinião no que tange a opinião política, isso é irrelevante. A questão é, se tivesse algum ato de quebradeira novamente, ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não, alguma coisa dessa natureza. É isso. Não é opinião política. Vossa Excelência, ao reterem o jornalista português, país irmão, né, de que eu sou descendente, inclusive, direto, e tenho o maior respeito à nossa origem histórica, embora muitos queiram apagá-la, é a nossa origem, né, a origem das nossas relações diplomáticas. Vossa Excelências tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático, no caso da deportação, ou não sei qual é o termo exato, devolução deportação, né? Do jornalista português. Os senhores estavam preparados, dependendo do que ele respondesse, havia uma direção lá do setor de análise, que a gente não sabe quem é, né? É alguém que está ali por trás da máquina, dizendo, e se precisar pode deportar, mesmo vocês vocês tinham conhecimento que poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas. Ele ficou em silêncio, mas dependendo das respostas, eles deviam ter um parâmetro ali, se ele chegar até esse limite, a gente deixa. Se ele não chegar, a gente deporta. Havia essa orientação do setor de análise? Senador Portinho, por conta do adiantado da hora, já são 13 horas. Não, essa é a minha última pergunta, senhor presidente. Eu lhe agradeço. Nós temos escrito... Ele vai responder, né? Vou responder, posso responder? Por favor. Eu só tenho uma breve pergunta, eu posso até emendar, é rápida. No retorno dele, ele também foi retido. Eu gostaria de saber por qual razão. Sabendo o contrato, é isso. Respondendo a pergunta, desculpa, a pergunta, só pode repetir, por gentileza? A primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse, se ele poderia realmente ser deportado, mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português, um jornalista, porque ele não quis responder sobre o 8 de janeiro, sobre nada, mas havia um limite ali, se ele chegar nesse limite, não preciso saber qual é o limite não, mas se ele chegar aqui, ele é para deportar? Sim, então vou responder. O caráter dessa entrevista com ele foi, né, porque é passado, preventivo. Se tivesse alguma coisa que seria, o caráter era preventivo. Então, assim, a possibilidade de deportação nesse cenário aqui, acredito se fosse, não é deportação, é inadmissão em território nacional, tecnicamente falando, mas é a mesma coisa.
Não teria essa possibilidade. Agora, quanto ao viés diplomático, isso é um procedimento natural. Nós temos uma excelente relação com Portugal, nossos ascendentes, né, são portugueses. Eu tenho cidadania portuguesa, então tenho um carinho enorme. Mas assim, Portugal deportou, ano passado, ou inadmitiu 930 brasileiros. Lá. Então, assim, isso aí, o Brasil também não admitiu 800 e poucos. Não, mas a minha pergunta é objetiva, desculpa. Sim. Se ele respondesse sim, acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro, e sim, o Brasil vive numa ditadura do judiciário, ele seria deportado? Isso em si não seria o motivo, mas se tivesse um outro ato de vandalismo... Desculpa, com todo respeito à Polícia Federal, essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes, constrangedoras. Eu só queria saber agora, para encerrar, que foi a segunda pergunta, por que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele? Então, senador, deixa eu responder a primeira e a segunda. Ele foi entrevistado num caráter preventivo. Eu repeti pela, acho que 20ª vez, se tivesse alguma nova quebradeira, aí iria-se entrevistá-lo, ou interrogá-lo, ou prender, não sei a situação. Não teve, ele foi retido. Mas isso é de controle migratório. Não, vamos falar da entrada. Isso é controle migratório. Isso se chama Lei 13.445, controle migratório, ponto. Acho que essa está explicada. Foi um caráter preventivo. Você vai fazer o que no Brasil? O que você acha disso, daquilo? É um caráter preventivo. Ponto. Controle migratório. O outro ponto aí que o senhor está falando, da volta ele foi retido novamente, eu não tenho essa informação. Estou sabendo agora o que o senhor está me contando. Eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado. Não estou sabendo agora. O senhor me falou. Então, não sei, não estou dizendo que essa informação que o senhor está me dizendo não seja verídica. Eu não sei dessa informação, dessa entrevista do retorno. Questão de ordem aqui, presidente. Senador Rogério... Só questão de ordem aqui. Diga. O que a gente vê claramente, desculpe, é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro. Imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal... senador, e fosse perguntado para ele o que o senhor acha do primeiro-ministro Antônio Costa, se cometeu ou não cometeu crime, se ele devia, aquele antigo lá, o Sócrates, cometeu ou não cometeu crime, chamou ele de criminoso lá no Brasil, e retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto. Eu acho que a Polícia Federal, que a gente tenha o máximo respeito, devia, nesse caso, ter a humildade de reconhecer que errou no procedimento, até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles: o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu crime lá durante o governo Pedro, que a Petrobras foi ou não foi roubada? É isso que nós estamos falando.